Resenhas acadêmicas e comerciais. Olá! Nessa aula vamos estudar um tipo de texto conhecido como resenha, que é bastante utilizado nos meios acadêmicos, tanto para compartilhar e retomar ideias, quanto para disseminar conhecimentos e até comercializar livros e artigos. Nós vamos olhar de perto alguns exemplos desse tipo de texto e explorar depois algumas sugestões para elaborar resenhas, que é alguma coisa que você pode ter que fazer bastante durante a sua vida acadêmica. Estruturas de resenhas. Vamos então começar definindo uma resenha através de uma comparação entre a resenha e um outro tipo de texto que geralmente é confundido com uma resenha, o resumo. Embora esses dois tipos de texto tenham elementos em comum, eles são bem diferentes. Tanto resenhas quanto resumos trazem informações resumidas do conteúdo de um texto e em ambos esses tipos de texto, o autor pode oferecer os seus comentários sobre esse conteúdo que está sendo resenhado ou resumido. Só que nas resenhas, que são o tipo preferido de texto no discurso científico para troca de informações sobre outros textos, a gente tem necessariamente a opinião detalhada de um pesquisador sobre o trabalho ou de um outro pesquisador ou de um escritor, um autor conhecido, né, ou mesmo de um pesquisador sobre uma exposição de arte, um curador, enfim. É sempre o texto de um especialista escrevendo sobre o texto de outro especialista. Os resumos, normalmente, se eximem de opinar sobre a obra que eles estão resumindo, enquanto que na resenha, essa opinião do autor é fundamental. Além disso, as resenhas também costumam oferecer ao leitor uma contextualização da obra que eles estão resenhando. Essa contextualização situa o texto, se for um texto acadêmico que está sendo resenhado, ela situa o texto teoricamente no campo de conhecimento, né? Ela explora o estado da arte e posiciona esse texto dentro do estado da arte da disciplina. Existem basicamente, então, dois tipos de resenhas que são definidos de acordo com os seus objetivos e as condições de produção dos textos. São as resenhas ditas comerciais e as resenhas chamadas de resenhas acadêmicas. As resenhas comerciais objetivam a comercialização da obra, a compra e a venda ou a divulgação, sempre em tons elogiosos e positivos, do texto que está sendo resenhado. Estas resenhas podem enfocar não só textos escritos, mas também, como eu disse agora há pouco, exposições de artes, peças teatrais, acervos de museus e muitas vezes, mesmo sem que elas tenham o objetivo explícito de comercializar esses produtos, as resenhas podem acabar funcionando como oportunidades de divulgação e, consequentemente, de compra e venda das obras que estão sendo resenhadas. Por isso que é importante a gente pensar sobre o meio de divulgação de resenhas comerciais e acadêmicas. Esse meio pode, muitas vezes, ser o mesmo, uma vez que o que diferencia uma resenha acadêmica de uma resenha comercial é a intenção ou a motivação para a escrita. Nas resenhas comerciais, a motivação é normalmente vender uma obra, comercializar esse texto ou esse objeto. Nas resenhas acadêmicas, a intenção geralmente é fazer conhecer a obra que está sendo resenhada, divulgar a obra sim, mas não necessariamente vender essa obra. Essa divisão, então, em resenhas acadêmicas e resenhas comerciais está muito mais baseada no contexto de produção e não necessariamente na mídia em que as resenhas vão ser divulgadas. Muitas vezes é fácil distinguir entre esses dois tipos de resenha, né? Mas, em geral, é um tanto quanto complicado, porque saber qual é a intenção que move um texto não é fácil e, às vezes, também não é relevante. Daqui a pouco, a gente vai ver alguns exemplos de resenhas e essa dificuldade de identificação da intenção vai ficar mais clara. Por enquanto, vamos tratar um pouquinho do perfil de leitor ideal
das resenhas. O leitor ideal de uma resenha, especialmente quando se fala em resenha acadêmica, é um especialista que não conhece a obra que está sendo resenhada no texto. Na grande maioria dos contextos de produção de resenhas, elas são elaboradas tendo-se em mente que os leitores futuros ainda não conhecem o texto. Só que há contextos em que o leitor a quem a resenha se destina é um especialista na obra resenhada e com certeza já conhece essa obra. Esse é o caso, por exemplo, das resenhas escritas por estudantes universitários como você, sob encomenda dos seus professores. Então, se você tiver que escrever alguma resenha como trabalho em alguma disciplina, lembre-se de que o seu leitor será, então, alguém que provavelmente conhece a obra, o seu professor. E, portanto, ele vai estar avaliando não apenas o resumo que você faz do texto, nem apenas a sua competência como escritor, a sua capacidade de redação, mas também, e em geral, principalmente, a qualidade da leitura que você apresenta da obra que você está resenhando. É por isso que nessa aula nós vamos falar só bem brevemente sobre as resenhas comerciais e vamos enfocar em mais detalhe as resenhas acadêmicas, que provavelmente vão ser as mais comuns na sua vida universitária. Vamos então brevemente às resenhas comerciais. Existem vários formatos organizacionais ou várias maneiras de construir o texto de uma resenha quando se trata de resenhas comerciais. Mas o que todas elas têm em comum é a necessidade de elogiar a obra que elas estão resenhando, para tentar promover a venda dessa mesma obra. Muitas vezes essa intenção de vender aparece meio disfarçada, como se fosse uma resenha acadêmica, deixando só subliminarmente transparecer a intenção de comercializar essa obra. Mas, como os formatos desse tipo de resenha variam muito, nós vamos examinar bem rapidamente dois exemplos diferentes de resenhas comerciais, principalmente para que você possa perceber a diferença entre estas resenhas comerciais e as acadêmicas com as quais a gente vai trabalhar logo em seguida. Quando falamos em resenhas comerciais, então, nós precisamos examinar não só o texto da resenha em si, mas também o seu entorno, o ambiente de publicação dessa resenha, que é um espaço fundamental para realizar a função de venda dessas resenhas, a comercialização da obra. Vamos observar então duas resenhas bem curtas, as duas declaradamente comerciais, nas quais é fácil perceber a intenção de elogiar essa obra mais do que de apresentar uma resenha crítica. Vamos ver então no site da Amazon.com, que é uma livraria virtual, a resenha do livro The Slippery Art of Book Reviewing, que é um livro sobre a resenha, né? Sobre a arte de resenhar livros. Então, se você olha logo abaixo, ou melhor, bem abaixo da capa do livro, do título e tudo mais, aparecem as editorial reviews. E quando vocês leem essa resenha, vejam, são duas resenhas muito curtinhas aqui, né? A primeira já começa dizendo, aqui deixa eu selecionar para você, this should be the next book you read, né? Quer dizer, é um livro extremamente importante, né? Depois ele diz assim, I wish I'd had this book when I started, né? Quer dizer, ele gostaria de sempre ter tido a oportunidade de ler esse livro. Na resenha seguinte, que vem assinada pela editora, pela gráfica, né, que imprime esse livro, então ele apresenta o livro como bom para todo mundo, basicamente, né? Ele diz assim, an invaluable resource for anyone interested in book reviews. Então, qualquer um vai gostar de ler esse livro. Writers, reviewers, publishers, publicists, librarian, booksellers and readers. Quer dizer, é um livro bom para todos. E logo em seguida, então, aparece uma descrição do livro e imediatamente os detalhes e, evidentemente, nesse site, se você voltar lá para cima, você vai ver a facilidade em adquirir esse texto, né? Uma
coisa extremamente importante de se lembrar quando se está olhando qualquer tipo de texto na internet é que existe uma flexibilidade muito grande no trato de textos na internet. Não existe na internet, a não ser que apareça explicitamente declarado nas páginas, nenhum controle sobre as informações que estão sendo veiculadas. Como, por exemplo, no caso das revistas especializadas e dos sites oficiais, onde existe um controle desse tipo de informação. Normalmente, os textos que aparecem em sites oficiais ou em revistas acadêmicas especializadas são submetidos à apreciação de outros especialistas antes de serem aceitos, né? Por isso é importante a gente considerar essas questões quando está utilizando informação retirada da internet. Vamos ver agora, então, um site que traz dicas, sugestões para a gente verificar se o material que a gente encontra na web é confiável ou não. Esse site se chama All About Explorers. Então, é só você digitar num buscador allaboutexplorers.com que você vai chegar nessa página que você está vendo aqui, que tem um campo muito interessante chamado For Teachers, que é o campo onde ele vai trazer, inclusive, lesson plans, para discutir essas questões com os alunos. Então, se você clica em For Teachers, você vai ter acesso a esse espaço do site em que vários materiais estão disponíveis para você como professor. Então, você pode encontrar lessons, né? Você pode encontrar materials, que são outros textos que não lesson plans especificamente. Vamos acessar materials, então, e ler o conteúdo do item Website Evaluation Form, que é uma sugestão de trabalho para estabelecer categorias que verificam as condições de produção dos textos com os quais a gente está trabalhando, tanto na internet quanto fora dela, né? Eles podem ser úteis também para testar a legitimidade das informações apresentadas, né? Ajudando a gente a utilizar o nosso senso crítico para a análise dos textos e a pertinência da autoridade, né, que esses textos têm nas comunidades interpretativas das quais eles fazem parte. Então, aqui, por exemplo, nesse form que o site apresenta, você tem lá algumas sugestões para verificar, por exemplo, quem é o dono do site, né? Por que ele resolveu fazer um site. Então você procura o endereço do autor, o nome do autor, se ele está associado a alguma universidade, alguma instituição, etc., né? Em relação ao conteúdo do site, então, né, se há relações com outros conteúdos, né? Enfim, você vai ver esse formulário aqui e você vai ver as sugestões, então, que ele oferece, né? O lembrete que eu deixo para você é de que é sempre importante estar alerta para as questões de idoneidade e de legitimidade, verificando sempre em mais de uma fonte o conteúdo que você está procurando e relacionando essas diferentes fontes entre si, buscando assim a autoridade dessas informações. A não ser, evidentemente, que a veracidade e a aceitabilidade dos textos que você está procurando sejam questões irrelevantes. Há casos em que se buscam mesmo opiniões diversas, perspectivas pessoais, impressões subjetivas e não as verdades aceitas pelas comunidades científicas. Nestes casos, claro, qualquer texto pode ser considerado verdadeiro e assim você pode usar como uma fonte fidedigna de informação. Vamos ver um exemplo de resenha online, mais um, no site lendo.org. Então, se você digita no seu buscador lendo.org, você chega nesse site e veja que é importante você observar o entorno do texto. Se você olha já no cabeçalho, você vê esse link para Submarino, que é uma editora virtual, né? Você tem, além do link para o Submarino, as ofertas do dia, né? Anunciando os produtos. E aí, você segue
o site, né? E você encontra, então, nesse site, várias informações, comentários sobre livros, assuntos de toda a ordem. E bem no finalzinho do site, então, descendo mais, você encontra uma série de recursos e dentre esses recursos, você tem resenhas. Então, vamos continuar lendo essas resenhas e pronto, chegamos na página das resenhas. Descendo mais um pouco, passamos pelas resenhas de clássicos da literatura, pelas resenhas dos livros mais vendidos e chegamos nas resenhas de livros atuais. Aí clicamos em literatura, leitores e leitura e nós vamos acessar a resenha de um livro deste título da Marisa Lajolo, também uma crítica literária bastante conhecida. Nesta resenha, veja bem aqui, né? A resenha começa depois dos anúncios e é uma resenha curta, bastante elogiosa também, né? Veja, como a gente percebe que ela é elogiosa, porque ela se refere ao livro como um simpático livrinho da famosa professora da Unicamp. Mais abaixo ela fala sobre a estrutura do livro, 15 capítulos, elogia de novo, dizendo que a autora estabelece uma conversa direta com o leitor, faz a análise de períodos históricos da literatura e depois vai reproduzindo frases, né, do livro, falando sobre os conceitos principais, etc, etc, etc. Então, esta resenha não parece uma resenha comercial, ela parece uma resenha acadêmica, ela tem tons de uma resenha acadêmica. Mas o espaço em que ela se encontra, ao lado de um link onde se pode comparar os preços do livro, comprar esse material com muita facilidade, a gente vê que esses elementos todos que estimulam a compra do material acabam transformando esta resenha numa resenha com fins comerciais, né? Resenhas acadêmicas. Vamos dar uma olhada então agora na estrutura das resenhas acadêmicas propriamente ditas, que sofrem uma regulação bem maior do que as comerciais, tanto em termos de forma quanto em termos de conteúdo. Elas trazem sempre elementos presentes em textos desse tipo chamado acadêmico. Então, nós podemos encontrar resenhas acadêmicas de livros, de artigos ou mesmo de obras inteiras de um mesmo autor ou até de um grupo de autores. Em qualquer um desses casos, alguns elementos vão ser sempre constantes para as resenhas e fundamentais para que o texto seja, portanto, percebido como uma resenha acadêmica. Eu vou destacar 3 desses elementos aqui, que me parecem os mais significativos. Vou destacar o layout, que é o que apresenta elementos da referência bibliográfica do texto resenhado e informações sobre o autor da resenha, e 2 partes do texto, ou do desenvolvimento do texto de uma resenha propriamente dito, que são o resumo e a opinião crítica que o resenhista traz. Vamos primeiro então tratar do layout. Para determinar o tipo de layout a ser seguido numa resenha, é preciso consultar as normas do veículo de publicação em que vai sair essa resenha, já que cada espaço de publicação pode determinar as suas próprias regras para o texto. Então, o local na resenha onde aparecerão as informações sobre o texto resenhado e sobre o autor da resenha depende muito de onde essa resenha vai ser publicada. Vamos localizar essas informações num exemplo de resenha encontrada no site Vitruvius, que é um portal de arquitetura e urbanismo. Ao olhar o site, tente localizar as informações bibliográficas do texto resenhado e o nome do autor da resenha. Vamos clicar então aqui no site que vai nos dar o link à resenha. Eis aqui então a primeira página dessa resenha. Você conseguiu encontrar as informações sobre a obra resenhada e o autor da resenha? Imagino que sim. Veja, aqui vem escrito livro resenhado, a referência bibliográfica completa do livro, inclusive com o nome do tradutor, e logo em seguida o título da resenha, que está aqui,
Cidades Invisíveis Visitadas, uma leitura de Ítalo Calvino para compreender a paisagem urbana, e logo em seguida o nome do resenhista, que é Evandro Zigiati Monteiro. Então, você vê como é obrigatório, como nessa resenha aqui aparecem esses elementos obrigatórios, né? Que são o nome do autor e a referência da obra resenhada. Esses elementos vão aparecer sempre em destaque, embora em posições diferentes no texto. É sempre obrigatório, leitor, título ou nome da obra original, nome do autor original, nome do resenhista e muitas vezes aparece também a filiação acadêmica ou a procedência do resenhista, né? Vamos ver então agora um outro exemplo de um layout um pouco diferente desse. Vamos ver também online uma outra resenha. Veja se você consegue identificar o veículo dessa publicação. Pense que as resenhas normalmente aparecem em revista acadêmica, em blogs, em websites. Então, veja essa resenha e tente identificar o veículo de publicação. Como você pode ver, essa resenha é mais longa do que as resenhas que a gente viu até agora. E as informações sobre o título, o resenhista e o autor do texto aparecem logo no início. Essas informações são facilmente identificáveis, a gente já viu que elas recebem um destaque bastante grande nesse layout de resenha. Então fica fácil descobrir qual é o veículo de publicação dessa resenha. É uma revista acadêmica chamada Acta Scientiarum da UEM. Veja, nós temos o título do periódico já na barra de rolagem à direita, bem como a referência ao volume, o número e o ano, indicando que provavelmente ela se trata de uma revista acadêmica especializada. Vamos voltar a nossa atenção um pouquinho então agora ao conteúdo do texto. No primeiro parágrafo do texto resenhado, você pode ver que há uma situacionalização do texto em relação aos outros textos do mesmo autor. No segundo parágrafo, aparece a apresentação sucinta do tema do texto que está sendo resenhado, assim como a estrutura em capítulos e a relação entre esses capítulos na obra resenhada. Nos parágrafos seguintes, nós temos o resenhista comentando a obra, destacando alguns recursos estilísticos literários usados pelo autor, como, por exemplo, a irony e omniscient narrator, e fazendo depois uma apreciação do resenhista do texto comentado, com comentários que ele usa como thereby undermining the idea that e all the more spectacular as it is so unusual, ou ainda Philip's latest novel is an answer to this non-acceptance and non-existence, ou então it legitimizes Black British history by bringing it to the fore while, in the case of barbers, etc, etc, etc. Então, mesmo sendo elogiosa, como essa resenha parece ser, ela é evidentemente uma resenha informativa, porque ela mostra para o leitor como se desenvolve a obra que está sendo resenhada, como ela se situa no contexto mais geral da produção do autor do texto resenhado e o tipo de literatura em que esse texto resenhado se insere. A leitura do texto da resenha, então, permite compreender a perspectiva teórica do autor da obra resenhada, bem como entender alguns dos principais tópicos que essa obra aborda. É fácil localizar nesse texto as referências à obra e distinguir estas referências dos comentários do autor da resenha, como quando o resenhista afirma, por exemplo, "This is what Phillips does". Phillips aqui é obviamente o escritor da obra que está sendo resenhada. Também quando o resenhista diz ou escreve Phillips calls attention, ou então but the narrator later tells us. Estes elementos então caracterizam claramente uma resenha enquanto resenha acadêmica, preocupada em realmente descrever e opinar sobre a obra que está sendo resenhada. Resenha em blogs.
Um outro espaço hoje bastante comum de se encontrar resenhas são os blogs pessoais, em que os autores compartilham suas leituras com pessoas de várias partes do mundo. Normalmente, nos blogs, as resenhas acabam tendo aspectos acadêmicos e comerciais, já que ao mesmo tempo em que elas procuram divulgar as obras sem nenhum comprometimento, só o fato delas estarem divulgando essas obras pode, especialmente num espaço virtual com acesso muito grande, pode com muita facilidade levar a um aumento ou até a uma diminuição das vendas do produto, dependendo, claro, da popularidade do blog na internet. É importante lembrar que em blogs as resenhas não são submetidas à avaliação por pares, como acontece no caso das revistas acadêmicas. Portanto, as resenhas nos blogs são normalmente resultado da opinião não necessariamente abalizada por outros pesquisadores ou estudiosos. Embora, claro, o público leitor do blog costume dar suas opiniões sobre as resenhas e assim manter um diálogo sobre os textos resenhados e até sobre as próprias resenhas. Vamos ver então uma resenha patrocinada como um exemplo, que é a resenha que aparece no blog do Leandro, né? Vamos dar uma olhadinha então nesse blog. Essa resenha que vocês veem aqui, abaixo do nome do blog, que é Leandro, é uma resenha de notebooks, é uma resenha patrocinada, né? É um blog, aqui no caso, é um blog que está comentando um outro blog, um blog sobre notebooks. Então veja como a referência aqui no finalzinho da resenha a esse Acer Ferrari 5000, logo ao lado de uma carinha muito feliz, indica uma certa tendência a supervalorizar esse tipo de computador, esse tipo de notebook chamado Acer Ferrari 5000, mesmo porque o autor termina a sua resenha dizendo, enquanto isso eu fico aqui babando no Acer 5000, né? Veja que depois seguem-se comentários, que nesse caso só temos um, em relação ao Acer Ferrari 5000. Vamos agora então ver um exemplo de um outro tipo de resenha também online, que é uma resenha de atividade cultural, que aparece no blog MySpace de Rafael Castro e os Monumentais. Veja, nesse blog o autor resenha esse show de rock, né? Você pode ver com uma certa facilidade que a gente tem aqui um show de rock resenhado, né? Então não é mais uma obra, não é mais um produto especificamente, mas é uma atividade cultural, né? O autor da resenha foi ver o show e escreveu comentários sobre o show, que infelizmente nesse caso ainda não foram comentados, mas se você quiser ler, você pode depois entrar aqui e comentar a resenha feita pelo autor do blog. Vamos passar então a um terceiro tipo de resenha, que é um exemplo de uma resenha num blog que se destina a professores de inglês como língua estrangeira. Esse blog se chama The TEFL Times. Quando a gente clica aqui no index desse blog em Teacher Education e Book Reviews, no menu à direita, a gente vai ter acesso então às resenhas de livros destinados a professores de inglês, né? Então, depois que a gente vê aqui uma lista de várias resenhas, a gente descendo mais um pouquinho, veja, a gente vai ter o nome, desculpe, aqui ó, o título do livro, Linguistics and Introduction, o nome do autor, né? E a resenha. Veja que a resenha aqui tem uma sinopse muito breve, que é uma frase sobre o conteúdo do texto, depois uma descrição do livro, a cópia do sumário do livro, Table of Contents, então capítulos 1 a 1, uma breve informação sobre o autor do livro e agora então finalmente reviews, ou seja, resenhas
de pessoas diferentes, vejam, elas vêm todas assinadas com o nome da pessoa e a sua filiação, né? Veja que nesse caso são sempre filiações acadêmicas, né? São sempre professores, estudiosos ligados a alguma academia. Então, veja que no caso das resenhas acadêmicas, é muito importante que se pense na situação de produção dessa resenha. Quem é o leitor ideal? Qual é o veículo de publicação da resenha? Quem é o autor da resenha? Então, a afiliação do resenhista nesse tipo de resenha pode ser bastante importante. E é importante por quê? Porque é a área de atuação do resenhista que pode legitimar a autoridade do texto que está sendo escrito. É preciso, portanto, que a gente conheça a função social da resenha. Qual é o objetivo da resenha? Se ela vai avaliar um texto, se ela vai divulgar um texto ou comercializar esse texto. Além da função social, é preciso pensar sobre o público leitor ideal. A quem essa resenha se destina? No caso dessa que nós vimos agora há pouco, são professores de inglês, né? E isso é importante porque também ligado ao perfil do público leitor está o espaço de circulação da resenha e o veículo de divulgação dessa resenha. Esses elementos são muito importantes para que o autor possa fazer escolhas informadas e assim ajustar o tipo de texto que ele está produzindo ao público a que esse texto se destina. Então, depois de serem conhecidos esses elementos, a gente já pode passar para sugestões sobre a elaboração de resenhas acadêmicas. O primeiro passo na elaboração de uma resenha acadêmica é fazer a leitura crítica da obra que vai ser resenhada. Para ler de maneira crítica, a gente precisa localizar os pressupostos do texto e as suas implicações, relacionando as ideias que a obra resenhada traz entre si, mas também com as ideias de outros escritores ou pesquisadores conhecidos. Desse jeito, a gente consegue situar o texto no pensamento teórico acadêmico. É assim que uma leitura crítica, então, é aquela leitura que localiza a obra no contexto de produção, no domínio do conhecimento da área da qual trata o texto. Em seguida, então, chega a hora, finalmente, da redação da resenha propriamente dita. Para redigir o texto, é preciso conhecer os elementos que formam as diferentes partes de uma resenha. Para isso, a gente pode estudar a estrutura de resenhas sugerida por Benedito Gomes Bezerra, que é um pesquisador que fez um exame de várias resenhas acadêmicas produzidas por estudantes universitários e consideradas como resenhas de qualidade por seus professores. Segundo Bezerra, as resenhas normalmente começam por introduzir a obra resenhada, definindo o tópico geral e ou argumentando sobre a relevância da obra e ou informando sobre o autor e ou fazendo generalizações sobre o tópico e ou informando sobre a origem da obra e ou referindo-se a publicações anteriores. Depois, em geral, o resenhista passaria a sumariar a obra, descrevendo a organização da obra, ou apresentando e discutindo o conteúdo, ou citando um material extratextual. Depois, então, chega a hora de criticar a obra, avaliando positiva e ou negativamente, apontando questões editoriais e, finalmente, o resenhista pode concluir a análise da obra, recomendando a obra completamente ou recomendando a obra apesar de indicar limitações. Além disso, ele pode também indicar os leitores em potencial para aquela obra. Para cada uma dessas partes da resenha, costuma-se usar expressões características diferentes, como, por exemplo, para introduzir a obra em inglês, a gente encontra expressões do tipo "This text surprises the reader from the very beginning, focusing on aspects such as", e daí eles citam os aspects. Um outro exemplo de expressão para introduzir a obra é "It is a text of paramount importance in the area".
né? E assim por diante. Depois, além dessas expressões características, a gente tem também outras expressões usadas tipicamente para resumir ou sumariar a obra, né? Em inglês, por exemplo, nessa seção da resenha, a gente encontra expressões do tipo: This book is divided into 12 chapters. The first 3 chapters focus on... the author then goes on to, in chapters 4 to 6, the author places side by side elements of, e assim por diante, né? Várias expressões que você vai encontrar tipicamente caracterizando a estrutura da obra, né? Expressões em inglês típicas para criticar a obra são, por exemplo, This is a magnificent chapter, ou This robust section, ou ainda based on thorough and rigorous research, e assim por diante também. Expressões que indicam a posição do autor, que pode ser também uma posição um pouco negativa em relação à obra, quando ele usa termos como a few errors can be found in, ou então, this edition has received an important distinctive element, né, caracterizando diferenças entre edições da obra. Na hora de concluir a análise da obra, as expressões típicas, então, são, por exemplo, This novel, though written in the 19th century, is very contemporary in its... e assim por diante. Ou, It is excellent reading to those who... e aí descreve o perfil do leitor interessado. Ou ainda, There is a downside to the otherwise brilliance of the book when... e aí aponta alguns problemas um pouco... que depõem um pouco contra a qualidade da obra, o que é possível numa resenha especialmente acadêmica. Como nós vimos, então, nessa aula, existem vários tipos diferentes de resenhas que são escritas também com várias intenções. Nós vimos que as resenhas acadêmicas são formas de texto bastante úteis para disseminar o conhecimento acadêmico e funcionam especialmente como um espaço de troca de impressões de leitura, tanto para leigos quanto para especialistas nos assuntos abordados. Então, conhecendo as partes do conteúdo de uma resenha, conhecendo algumas expressões típicas em inglês para cada parte dessas resenhas, vai ficar mais fácil para você produzir e ler resenhas acadêmicas agora. Vamos às nossas dicas de hoje, então. A primeira dica, então, é que você dê uma olhada no site da University of North Carolina, que tem um instituto chamado The Writing Center. E esse instituto, então, produziu um handout com sugestões para estudantes universitários sobre como montar resenhas ou book reviews. Então, eles começam, como você pode ver aqui, explicando o que é uma review, falam um pouquinho sobre alguns exemplos de boas e más reviews e depois dão algumas sugestões de como escrever a review, né? Então, colocam lá as partes de review e tudo mais. Então, eu gostaria que você lesse essa review e comparasse com as dicas e com as sugestões que você viu na aula hoje, para ver se existem algumas diferenças ou não em relação às sugestões. A segunda dica é você dar uma olhada num site chamado ReviewStream, que é um site que compra boas reviews online de qualquer produto, não só review de textos, mas também de produtos em geral, como equipamentos eletrônicos ou mesmo lugares como hotéis ou escolas. Vale a pena dar uma olhadinha nesse site para você perceber a variedade de usos a que as resenhas podem ser colocadas. Bom estudo então para você!